Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Com muita alegria nós estamos aqui para aquele bate-papo descontraído, mais uma vez, com a minha linda esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Que graça poder estarmos juntos mais uma vez. E hoje trazendo a história de uma família muito especial para a nossa comunidade também. Muita história boa, né? Muita história boa, tenho certeza. Sejam bem-vindos, Marcos e Lécia. Com muita alegria que nós recebemos vocês essa noite aqui conosco. E antes de iniciar nosso bate-papo, vamos clamar a presença do Espírito Santo, de Nossa Senhora, para que Ele conduza mesmo, direcione toda a nossa partilha, para que tudo que vocês falarem, tudo que nós conversarmos, possa produzir frutos de conversão nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. E antes da gente iniciar esse bate-papo maravilhoso, a gente não pode deixar de falar dos nossos anunciantes, as pessoas que acreditam na nossa comunidade, que sempre nos ajudam, E eu quero mais uma vez reforçar e agradecer mais uma vez a parceria com o Fábio, lá da Pets Bulls, que tem mais de 20 anos de mercado que, nessa parte de pet stores. Eles têm 3 unidades em Goiânia, no setor Marista, no setor Coimbra e também no Jardim Atlântico. Então, se você precisa de levar o seu animalzinho de estimação para dar aquele banho e tosa, também precisa de veterinário, ração, procura alguma das unidades deles, vai aparecer na tela para vocês aí, o Instagram deles e o telefone do Jardim Atlântico. Beleza? Outro irmão que sempre nos ajuda, que está aqui nesse momento, na produção, nos ajudando sempre, é o Alaor, da GVS Móveis. Então, se você precisa de móveis planejados, lá dá aquele talento no escritório, se precisar daquele guarda-roupa novo, aquela reforma na cozinha, GVS Móveis. Vai aparecer na tela aí também o Instagram do Alaor, o telefone dele. Procure lá, que é coisa de primeira categoria. Outros irmãos que têm nos ajudado também no nosso podcast é o Robson e a Kátia. Eles são lá da Escola Sagrada Família. Então, se você precisa matricular seu filho, e nós estamos nessa época de matrícula numa escola que vai educá-lo, que vai ensiná-lo com um ensino de qualidade e também numa formação cristã católica, Escola Sagrada Família. Vai aparecer aí na tela para vocês também o Instagram deles. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Muita alegria que a gente recebe vocês aqui nessa noite. Obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui para partilhar. Alô, glória. Marcão, então, já que você começou, você está animado, conta para nós aí quem que é o Marcos, de onde você veio, você nasceu aonde, você é daqui de Goiânia, de Goiás, como é que é? Conta um pouquinho aí de quem é o Marcos para nós. Então, Marcos sou natural de Porangatu, lá no norte do Goiás, graças a Deus. Fui criado mais no interior que é Porangatu, uma cidade chamada Mutunópolis. Só nasci em Porangatu, criado em Mutunópolis. Meu pai tem fazenda lá até hoje, mas fui criado praticamente na roça. Na roça mesmo? Na roça, cuidando dos animais, Oh. Uma benção. Sempre vim de uma família católica, meu pai e minha mãe sempre católico. Criado indo na missa aos domingos, E meu pai e minha mãe viveram junto por 17 anos, sempre tinha uma boa convivência com minha mãe e meu pai. Minha mãe é aquela mãe até exagerada, bem cuidadosa, bem zelosa mesmo. Mãezona mesmo, Talvez até estragou o Marcos um pouquinho, mas de tanto cuidado. Mas E vocês são quantos irmãos lá, Marcos? é só eu e minha irmã, um casal. Um casal. Ela é mais velha que eu. Bom demais. Graças de É Deus. isso aí. E aí, Lécia? Conta um pouquinho da sua história. De onde você veio para nós? De onde você nasceu? Quantos irmãos você tem? Então, eu nasci em Séries, Goiás, Aham. mas morei a minha vida toda em Porangatu, até lá onde que eu conheci o Marcos, Aham. Eu venho de uma família totalmente diferente, porque, ao contrário da família do Marcos, eu não vim de família católica, Então, meu pai era muçulmano, minha mãe espírita. Essa eu não sabia, confesso mesmo. Sério mesmo? E tem 2 irmãs, 2 irmãs, comigo 3. E como é que foi crescer nesse ambiente, nessa questão da religião? Seus pais, eles sendo muçulmanos, ou era só seu pai?
Só meu pai. Ele quis levar a doutrina para dentro de casa. Como é que foi isso? Você consegue se lembrar mais ou menos como é que foi dentro da sua casa? O meu pai ele não era brasileiro. Ele nasceu em Singel, na Jordânia, Aham. e veio fugido da guerra, de lá para cá. Entendi. Ele serviu o exército e veio para o Brasil, fugido da guerra. E encontrou com a minha mãe em Uruaçu, Goiás, onde ela morava. Entendi. E lá eles se casaram. A minha mãe era até de família católica, mas com o passar do tempo, a mãe dela veio a falecer, então algumas pessoas induziram ela a ir para o espiritismo. Então ela foi. Eu não tive nenhuma formação Católica, assim católica quando criança. Então quando eu me batizei, porque eu pedi o meu batismo, eu falei para minha mãe que eu queria ser católica. Foi você que pediu, então? Eu pedi. Eu batizei com 9 anos de idade. Entendi. E depois eu também pedi para fazer a primeira Eucaristia, a Crisma. Então, tudo partiu de mim, não dos meus pais. Olha, então, que interessante. E, assim, me sinto escolhida por Deus por isso. Com certeza, sabe? né? Uma Sinto história muito boa. Sinto um chamado muito grande para até mesmo ajudar a minha família, né? A conversão deles, né? Isso. Marcão, mas e aí, como é que foi sua infância na roça? Você e sua irmã, foi sempre uma infância de labuta? Você era um menino peralta? Como é que foi na roça lá com seus pais, lá em Porangatu? Né, minha irmã, eu sempre falo para Lécia, eu não lembro de ter brigado com a minha irmã, a gente sempre Mesmo? deu muito certo. Mas a minha irmã casou muito cedo, né? Ela casou com 16 anos. Olha. Então logo ela saiu de casa, né? E logo eu fui para Porangatu para estudar, mas como eu não gostava de estudar, né, não deu certo os estudos, né? E morei sozinho um tempo em Porangatu, só para estudar mesmo. Meu pai queria que eu estudasse. Seu pai continuou, mas sua mãe lá na zona rural e você foi para Porangatu estudar? Sim, meu pai continuou. Não era bem na zona rural, é uma cidadezinha pertinho, né, no interior de Goiás, lá próximo de Porangatu. Eu fui para estudar, mas nunca deu certo para estudar, né? E igual a Alessia falou, logo eu fui trabalhar. Né, e a gente se conheceu no trabalho, né? Quantos anos você tinha mais ou menos quando vocês se conheceram? 21 anos, 20 para 21 anos. Já estava criado, já. Já. E assim, foi meu primeiro emprego. Assim, emprego meio assalariado, né? De salário. Foi Vocês trabalhavam com o quê? Esse trabalho? É. Na Delegacia Fiscal. Ah, entendi. Delegacia Fiscal de Porangatu. A gente se conheceu lá. Então, esse foi o primeiro emprego. Eu sempre trabalhei assim, na roça, assim, com meu pai, né? Mas emprego de... Na cidade mesmo foi esse? Foi esse. Então, a gente se conheceu lá. E aí meu pai separou da minha mãe, né? Nesse meio tempo. Nesse período aí. Nesse período, meu pai sempre foi muito meio pro lado de custoso, né? Pro lado de mulher, essas coisas. E sempre quis passar isso para mim, né? E há algum tempo eu... E você sabia disso? Ou não? Assim, a sua educação, como é que eu falo assim? Você sabia desses vamos colocar, desses rolos que seu pai tinha na época, esses trem, e ele te incentivava alguma coisa nesse sentido, assim, nesse de ser mulherengo? que o homem tinha que ter, né? Ser Muitas assim, mulheres. né? Desse jeito, né? Fui criado mais ou menos assim. E eu levei isso pro meu casamento há algum tempo, né? Entendi. Levei, foi difícil até Você vai chegar nessa história lá? Sim. Mas antes, Lécio, como é que foi esse encontro com o Marcos lá nesse emprego? O que te fez olhar para o Marcos? Ou foi ele que chegou primeiro? Como é que foi essa história lá desse namoro lá? Quando ele chegou para trabalhar lá, eu já trabalhava lá há quase 9 anos. Vixe! Então, ele que chegou depois, né? Bem depois. E foi lá que eu conheci ele. Então, Mas quem olhou para quem primeiro? Você olhou nele assim, você é esse que é meu número? O Wendel, como é que o Wendel falou? Meu perfil. O Wendel falou para nós que era o meu perfil. então, lá na Secretaria da Fazenda, lá tinha muitas moças, né, que trabalhavam lá junto com a gente. E o Marcos namorou com todas, eu fui a última. Que isso, Marcão? Aí você era custoso mesmo, hein? Meu papai ensinou, né? Então, depois que ele namorou com todas elas, eu fui a última, né? E aí... Mas aí como é que foi isso? Assim, por que você pensa? Você não pensou nada, não, vamos mexer com esse caboclo, não. Esse caboclo namorou todo mundo, agora ainda quer me namorar ainda? Ou você nem passou isso pra sua cabeça? Eu Não. quero ele também. Na verdade, foi assim. Eu namorava com um rapaz
há 5 anos. Aham. E nós tínhamos construído a nossa casa, comprado os nossos Já móveis. estava encaminhando para casar. Fizemos o Tava curso de noiva. noivo. Ó, Já tinha até a data do casamento marcado. mesmo? E ele chegou em mim e terminou comigo. Uai. Falou que não quer mais. e Não pronto. quero mais. Aí eu estava triste, né? Chorosa, que eu gostava muito dele. E aí o Marcos falou assim para mim: vamos conversar, eu vou te consolar. Cara dele. Como é que foi, Marcos, essa história, Marcão? Conta aí. Uai, irmão, a gente foi para um casamento e foi logo quando ela terminou esse namoro dela, né? E a gente foi para um casamento exatamente de uma menina que trabalhava lá com a gente, né? A gente foi para esse casamento, cheguei lá, ela tava chorosa, triste lá, né? Pensei, vou consolar essa menina, né? Vou ajudar ela. Vou ajudar ela, né? Tadinha. Mas assim, tudo já era plano de Deus, né? Hoje a gente vê assim, né? Com certeza. Já deixa claro que Deus já tinha um plano para nós. Tinha algo né? designado. Tinha. Naquele momento era algo assim, né? Só um consolo, né? Só um Só consolo. dá uma ajuda ali. Mas aí a gente começou a namorar e começamos a namorar e foi indo. E logo eu tive que mudar de Porangatu. Você foi pra onde? Outro emprego lá no Tocantins. Vixe, foi pra longe. Nova Olinda, Tocantins. Mas Trabalhar vocês já tinham começado a namorar nesse período quando você foi ou não? Só Tava já namorando. tava namorando. Namorando. Não estava consolando sua mãe. Não, já tava namorando, Já tava firme. tava firme, né? Tava namorando. E eu fui para esse trabalho lá, que era um time meu que é de lá, e me chamou para trabalhar com ele, como era uma proposta melhor de trabalho. Quanto tempo você ficou lá? Total, nós ficamos lá 11 anos. Vixe, por muito tempo. No E como é que foi, Lécia, administrar esse namoro aí à distância? Porque na época não tinha, assim, eu acredito que não tem muito tempo, mas não tinha internet com facilidade, telefone, essas coisas. Como é que foi isso? Então, quando a gente tinha mais ou menos uns 3 meses de namoro, ele falou para mim assim: vem para cá morar comigo. Já tava lá, no Tocantins. Tava no Tocantins. Vem, porque senão não vai dar certo, você e eu aqui. Aham. E eu falava para ele: mas eu tenho o meu emprego, né? O meu emprego é vitalício, né? Eu era concursada e tudo. Não, vem, que se você não vir, não vai dar certo. E eu peguei e fui. Por isso que nós falamos que com 4 meses de namoro, Você já tava casado. já estava casada. Casada, sim, nós fomos morar juntos. E a tia dele, muito católica, na época ela era coordenadora do grupo de oração da Renovação lá em Colinas, no Tocantins. Ela falou: vocês precisam casar. E vocês estão em pecado. E foi evangelizando a gente, mas a gente já sabia, na verdade, né? Já tinha noção da situação. E um dia eu nunca esqueço desse momento na minha vida, porque eu sentia muita saudade de Deus. Porque eu tinha abandonado Deus e trocado Deus por causa do Marcos, né? Então eu tinha aquela saudade que doía no coração. Aham. E um dia na Santa Missa, o padre estava na homilia, ele olhou para mim e falou assim: você quer casar comigo? O Aí padre eu falei, falou isso. Na missa, né? Ah, o Marcos falou? O Marcos. Falei, gente, que padre, que homilia que é essa? Não, eu E aí, Marcos, como é que pedi- foi? a gente tava morando junto, condições nenhuma, muito jovem, muito sem ideia, no caso, né? Uhum. Não tinha nada, a gente não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada, morava lá assim, bem a favor, né? No caso. Mas aí logo a gente casou, né? Com 4 meses. 4 depois, meses. 5 meses depois, nós Que a casamos. gente já estava morando, a gente casou e logo Aí casou na igreja certinho. casamos Sim. na igreja, né? E logo a Alessia engravidou da nossa primeira filha, primeira que é a Isabela, né? Aproveitando, quantos filhos são? 5. Quem que é os meninos? Conta para o nome do povo aí. Tem a Isabela com 23 anos, tem a Ana Clara com 20, a Maria Isabel com 13, Vamos ver se ele vai acertar. a Maria Isabel 12, a Cecília 11 e o João Pedro 10. Tudo bem. Esses são a turma lá, graças a Deus. Ô, Lécio, você nessa saudade de Deus, o Marcos faz esse convite, vocês casam.
tudo beleza agora, casou na igreja, tudo certinho. Foi assim? Como é que foi? Foi tudo mil maravilhas. Casou na igreja, né? Romou, tudo bonitinho, Marquinhos quietinho, arrumadinho. Como é que foi? Né, nasceu a neném. Como é que foi esses primeiros anos aí do casamento de vocês mesmo? Então, na verdade, nós santificamos a nossa vida, passamos a receber Jesus. E eu tinha uma vida de retidão muito grande. Mas, infelizmente, o Marcos não foi... Depois do casamento, não foi que ficou tudo... Não consertou, não? Não. O que esse homem aprontou? Aí que piorou. Mesmo? Aí que veio... Sabe quando a gente percebe que existem muitas máscaras em nós? E que, muitas vezes, a gente precisa deixar que essas máscaras caem. E mesmo que, às vezes, elas não caem, muitas pessoas vêm tirar de nós. Então, muitas vezes, eram tirados do Marcos, porque às vezes as pessoas chegavam em mim para contar as coisas que ele fazia. E ali meu mundo ia desmoronando, né? Cada vez mais, porque sabe aquele namoro que você pensa, é conto de fadas. E aí foi aprofundando, veio o casamento e viu que não tinha nada de conto de fadas, né? Entendi. Parecia que era tudo muito falso. Só de fachada? Só de fachada. Porque, quando nós casamos, o Marcos até casou bêbado. Ele tinha ido para a despedida de solteiro, farriou a noite toda. Chegou lá em casa, a gente já morava junto, né? Chegou lá em casa, já assim, bem passado. Quando foi dando a hora do casamento, ele estava deitado lá, eu brigando, levanta, vamos, está quase na hora do casamento. E, depois de algum tempo, eu vim descobrir as coisas que ele fez na despedida de solteiro. Marcos, deixa eu contar, como é que foi, Marcos, esse negócio, essa despedida de solteiro? E assim, mês depois de você receber o sacramento, essas coisas, tá? Lógico que eu imagino que você não tinha essa noção da questão da importância do sacramento na época, mas o que passava na sua cabeça com relação a assim, compromisso? Não, rapaz, eu precisava dar uma endireitada aqui, ou não tinha nada disso? Né? Dessa escola, entre aspas, que você teve lá atrás, você trouxe para cá, como é que era isso? Pois a minha juventude, eu não sei se é porque eu não aproveitei muito, né? O jovem costuma, eu não tive assim, aquela farra na juventude, sabe? Que o povo fala, farra, né? Não farriei bastante. O povo fala que tem necessidade, não tem nada. Não farriei bastante, né? E assim, eu levei isso pro casamento. Agora, que eu não vivei lá, agora vou viver agora, né? E eu tive. Não virou a ficha. Não casei, né? Continuei solteiro, para mim, na minha cabeça. Na sua cabeça era assim? Na minha cabeça mesmo? era. Eu era tranquilo, livre, do jeito que. Não mudou. Que você queria tocar o barco, você tocava. Não mudou nada. Então, a minha cabeça era assim. Eu fazia o que queria e. Eu não sei se foi a minha criação, né? Do jeito que eu fui criado. Não que minha mãe me ensinou, mas que meu pai passou para mim. Não é que meu pai era ruim, mas foi a maneira que ele foi criado também. Não é que era por maldade. É falta de conhecimento. Eu lembro assim, você falando um pouquinho assim, eu lembro meu pai mesmo, minha mãe falava assim, que meu pai também deu trabalho, rapaz. E minha mãe falava assim, nossa, tudo seu pai não fez no namoro nosso, que né, ia arrumadinho, estranho, acho que depois que casou, ele resolveu viver, e meu pai viveu muita coisa assim, e meu pai falava para nós, eu lembro até hoje, falava assim, não, quando vocês fizerem 18 anos, eu vou levar vocês para descobrir o Brasil. Descobrir o Brasil é levar nós no cabaré. Graças a Deus que quando nós fizemos 18 anos, nós já estávamos aqui na Sagrada Família e nós não precisou descobrir esse Brasil. Mas meu pai não era assim desse lugar, não. Ele não era, o trem dele era mais por assim, fora mesmo. Mas assim, eu continuei na vida, né, de solteiro, praticamente. Né? Casado e solteiro. Mas para mim estava tudo certo. Né? Para mim, nosso casamento estava... Você não achava ruim isso? Não, às vezes assim, chegava em casa, ela falava um trem para você, e vocês às vezes e ela não falava. Falava não, né? Não, ela não falava. Não brigava não era de brigar, não? Não brigava, ela não era de brigar. Aí você falou, não, pronto, agora estou beleza. Então tá tudo certo. Tudo certo. Não, ela não briga, né? E assim, a Alessia, ela fala que foi bem no começo, mas para mim, no nosso começo de casamento, nós vivemos muito bem. Né? Assim, 1 ano, 6 meses, a gente viveu bem. Né? Depois o trem desandou. Quando a gente mudou de cidade, foi para Araguaína,
que eu montei uma autopeça, que eu fui trabalhar para mim mesmo, que eu trabalhava com meu tio de secretário, gerente do posto de gasolina. Ah, tá. Depois eu montei uma autopeça para mim, dentro do posto. Aham. Com essa autopeça que as coisas desandou mesmo. Começou a ganhar um dinheirinho, né? Aí o Aí, trem vai embora, aí, né? Desandou por aí. Ô, Lécio, e aí? E essa história? Como é que é? Não falar nada? Como é que é? Que sentimento que vinha no seu coração diante disso tudo? Né? Você vendo ele saindo, as coisas. O que você pensava? Quando eu me casei, eu queria que o meu casamento fosse por toda a vida. Desde que eu tinha o desejo de contrair o matrimônio, eu pensava assim, eu quero um marido igual ao meu pai. Porque ele era muito carinhoso com a minha mãe. Ele era muito atencioso, ele realmente amava muito a minha mãe e ele era dedicado para a família. E eu queria isso para mim. Você fala nisso, só cortar um pouquinho você. Quando você fala dele muçulmano, eu imaginava que era o contrário, que a gente tem uma noção de que, né, o povo muçulmano gosta assim, trata a mulher muito assim, rígida, essas coisas, né? Engraçado. Muito bom você falar isso. Mas o pai dela é um pouco diferente mesmo. Pois é, porque a gente, assim, a cultura muçulmana, a gente vê assim, a mulher não é nada, né? Tá ali e ela submeteu o homem de qualquer jeito, e ele tratar rígido nesse trem, né? Tanto é que o pai dela tem um irmão também que veio junto com ele, que o irmão dele é desse jeito. Era. Mas o pai dela não, o pai dela era bem amoroso. Bem diferente que bom, da. Muito. E aí, Lécia? Então eu pensava assim, e penso até hoje, que casamento é por toda a vida. O sim que nós demos lá, o meu foi verdadeiro. Eu sempre pensava isso. O meu foi verdadeiro. E eu queria honrar aquele sim por toda a minha vida. Entendi. Por toda a minha vida, independente dos atos que ele fazia ou até mesmo dos atos que eu fazia. Mas eu queria honrar aquele casamento. E nós vivemos assim. Ele bebia muito, ia para as farras, ia jogar apostado, ele jogava muito apostado, baralho. E as mulheres, né, os adultérios que ele teve, que ele cometeu contra mim, a minha família, né, os nossos filhos. Então, assim, não era só uma mulher, eram várias mulheres. Mas o que vinha no meu coração? Eu não vou ficar brigando com ele. Eu quero que ele se sinta bem em voltar para casa. Eu quero que ele veja que aqui em casa ele tem paz. Então, eu não brigava, eu não falava nada, mas por dentro de mim... Você estava mordida ali, incomodada com a situação, né? Queria matar, né? Qual que foi o momento? E aí, assim, mulheres que estão nos vendo, olha a situação. Porque é o seguinte, hoje, eu não estou falando que a mulher ela precisa compactuar com isso, né, numa situação desse jeito. É lógico que ela tem que defender, né, ela, né, as coisas. Mas, assim... É entender o propósito. Mas o propósito de Deus para mim é sofrer, é ficar aguentando humilhação, meu marido me traindo, talvez a cidade inteira sabendo, nessas coisas, né? Porque você sabe como é que é interior. Interior, você está no boteco, todo mundo sabe se você tem casa extraconjugal, se não tem, com quem que é, como é que é, se não é. Né? Mas, assim, entender um propósito, um compromisso que você tinha noção dele, que é a questão de ser fiel, né, naquele compromisso que você fez. Né? Mas em que momento, Lécia, do matrimônio de vocês, você chegou num ponto assim, ou se chegou, se não chegou, não, agora não tem jeito mais, eu não dou conta mais. Graças a Deus. Nunca chegou nesse ponto. Que bênção. Tanto que quando nós mudamos para Goiânia, depois que nós fizemos o encontro de casais da nossa comunidade, uma vez o Marcos perguntou para mim, já passou pela sua cabeça desistir de tudo? Falei, não. Porque esse período que ele me traía e ia para as farras, para as bebedeiras, para os adultérios, para as pescarias, foram 11 anos. Nossa. Aí ele perguntou para mim, se fosse mais 11 anos, você me deixaria? Eu falei, não. Boa pergunta, hein? Você me deixaria? Eu falei, por nada, eu deixaria. Eu aguentaria firme. E vocês ficaram nesse trem lá no Tocantins esse tanto tempo, quando que vocês vieram? Vocês vieram de lá para cá, Marcos? Como é que foi? Que ano que foi isso, você lembra? A gente veio em 2010. Não, dezembro de 2008. Dezembro de 2009. Dezembro de 2009. Dezembro de 2009. Nós fizemos Foi 8 ou foi 2010. Foi 8. Dezembro de Mulher 2008. é melhor de idade que nós. Então, estou atrasado um ano. Ou adiantado, né? Com o passar do tempo, eu gostava de ir para a igreja.
A gente ia para missa. Vocês iam para missa? Ia para missa. Mesmo na vida que eu Na vivia, bagunça, na nos bagunça, mas para missa a gente ia aos domingos. E não é em vão, né? Mesmo a gente não é em vão, né? E chegou um momento que, mesmo ela pensando dessa forma aí, que não ia desistir nunca, eu via que ela estava sofrendo muito, né? Com o passar do tempo a gente vai percebendo. Vai, lógico. Né? E assim, igual você falou, a cidade toda sabe. E eu não escondia nada, eu não fazia escondido. Não. Eu ficava no meio. todo Achava mundo natural na mesmo. festa e, né, natural, não escondia não. Cara lerda mesmo, né? E assim, uma coisa que a Alex gosta de contar, um dia eu estava no bar, no espetinho, e elas chegaram. Isso machuca um pouco porque chegou com as meninas, e aí chega alegre, papai, né? E logo eu mandei embora, né? Não queria que ficasse lá, queria comer um espetinho. Não, pagar espetinho não, pode ir embora. Para os meninos, para as meninas. Então, assim, chegou ao extremo, né? Hoje, para mim, isso é grave, né? Gravíssimo, no caso. E foi passando o tempo e logo eu vendi autopeça. Como as coisas não estavam... Como eu gastava muito dinheiro, com farra, Eu queria... Pode falar, Lécia? Pode. Pode. Chega o microfone bem pertinho disso aí e conta para nós. O Marcos fala assim que o que ele achou que chegou ao extremo para ele foi negar esse espetinho para as meninas. Que na época eu só tinha 2, né? Uhum. Mas, para mim, o extremo, para mim, foi quando a minha mãe morreu. Que nós morávamos em Nova Olinda, Uhum. e a minha mãe ficou muito doente, com problema renal, e ela morava em Porangatu e veio fazer o tratamento aqui em Goiânia. E uma semana antes dela morrer, eu pedi para ele, falei, eu quero ir lá ver minha mãe ainda viva. Porque ela estava muito ruim, ela fazia hemodiálise. Aí a hemodiálise não estava dando certo, ela começou a fazer a diálise, que era todo dia, né? E eu pedi para ele, falei, eu quero ir lá ver minha mãe, até que ele deixou eu vir ver minha mãe. E minha mãe faleceu. Eu liguei para ele porque eu queria que ele estivesse lá do meu lado. Uhum. E eu falei, Marcos, mamãe morreu. Vem. Eu queria que você viesse, né? Vem. Eu achava que era natural o esposo estar do lado da esposa nesse momento, né? Ele não veio. Então, assim, depois de algum tempo, eu fiquei sabendo que ele não veio porque estava numa seresta com algumas mulheres, nas bebidas, né? Então, esse, para mim, foi um dos extremos. Para você foi o que, na verdade, que mais te machucou, uma das coisas que mais te machucou foi Sim, lembrar disso, da questão da lembrar que ele dessa não me época da sua apoiou, mãe. né? Ele não me apoiou, não estava comigo. Tipo assim, segurando a minha mão, falando, estou aqui. Entendi. Independente de tudo que acontecesse, né? Que aconteceu. E uma outra coisa também que muito me machucou também foi quando o meu pai, como eu falei, ele não era brasileiro, né? Uhum. Então, com a morte da minha mãe, o meu pai quis ir visitar os parentes dele lá na terra dele. E ele organizou, né, que com o passar do tempo, ele morou aqui 45 anos. Ele já é falecido já também, não? Seu pai, não? Não, a minha mãe faleceu. Pois é, e seu pai já é falecido? Sim. Uhum. Aí, com o passar do tempo, ele naturalizou brasileiro. Uhum. Então, a minha mãe faleceu em 2000. Uhum. E, quando meu pai se viu sozinho, ele... Bom, vamos embora. Vou voltar lá para visitar os irmãos, os filhos, porque ele deixou 3 filhos lá, 3 homens. E a esposa dele também estava lá, que, pela religião e a cultura dele, ela estava lá esperando ele voltar. Ah, não, então peraí agora. Agora você conta um negócio aqui que merece dar uma pausa. Então, seu pai, além dele ter vindo fugido por causa da guerra, ele deixou uma esposa na Jordânia? Deixou uma esposa e 3 filhos pequenos. Rapaz! Pequenos. E aí voltou para lá, então? E aí Reencontrou essa conseguiu. esposa lá? Ele conseguiu, né, ajeitar os papéis dele para poder ir lá visitar, né? Uhum. E ele foi. Só que quando ele marcou a data da ida dele para lá,
Ele já era bem de idade, meu pai tinha 80 anos. Nossa. Então, teve um ano, foi em 2005? 2005. 2005. Ia ter um jogo do Brasil aqui em Goiânia. Aham. E aí o Marcos juntou com o primo dele lá, o primo dele muito bem de situação, falou, vamos lá em Goiânia assistir o jogo. Falei, nossa, vai dar certinho, porque meu pai vai para o país Vai dele. embora e eu vejo ele. Eu vejo ele, né? Eu vou despedir dele pessoalmente, né? Isso foi o que mais, assim, foi extremo para mim também. Que eu falei, Marcos, eu quero ir com você. Não, vai não. É meu pai. Falei, Marcos, meu pai vai embora. Queria ver meu pai. Talvez essa seja a última vez que eu vou ver meu pai em vida. Me leva. Não, eu vou levar, não. Não, vai dar trabalho demais. Aqui ele já estava querendo ver o jogo e mais um monte. Mas eu iria ficar em Porangatu. Só ele que iria Vim seguir para viagem. Goiânia aqui. Seu pai estava em Porangatu. Meu pai em Porangatu. Ah, tá. Que de Porangatu ele ia para Brasília para poder pegar o Pra vir pra avião cá. para Vai ver o ir jogo. para a terra dele. E o Marcos ia vir de carro com o primo dele. Ia vir só ele e o primo dele numa caminhonete. Você veio só vocês dois bêbados? Só nós dois na caminhonete. E eu pedi para ele, falei, Marcos, me leva. Foi só nós dois. Não, pois é. Eu tô pensando assim, será que ele veio só os dois mesmo? Foi só Ele não nós dois trouxe a mesmo. mulher? Não, foi só nós dois Então mesmo. você não trouxe de ruindade mesmo, Marcos. Foi. De brabeza. Que- E aí, Lé, você viu seu pai antes dele ir embora e ele ficou lá? Como é que faz? Voltou? Nunca mais voltou? Ele não deixou eu vir, né, o Marcos? Sim. E aí eu fiquei lá. Mas seu pai foi embora e ele no voltou? Valino. Não, aí ele faleceu lá. Nunca mais voltou, Não. então? Você não viu seu pai? Não. E quando ele faleceu lá, não tinha nem uma mínima possibilidade de nós trazermos ele de volta. Porque, além Ah, de já ser... estava na cultura dele, É. família, as coisas, né? Lécia, depois disso tudo que você contou para nós, e Marcos, e aí qualquer um dos dois quiser responder, quando foi o momento, assim, partiu foi de você, Lécia, você também já tinha essa consciência, que vocês precisavam buscar uma ajuda para não acabar tudo aquilo que vocês tinham vivido nesse tempo. Por mais, né, que a gente sabe que conturbado, motivo para terminar, às vezes, né, separado, de acordo com o que o mundo prega para nós, né, tinha vários. Mas onde vocês chegaram à conclusão e como que vocês descobriram, né, que precisava de ajuda e onde foi essa ajuda? A gente, igual eu te falei, eu tinha uma autopeça e eu vendi a autopeça e passei a ser funcionário da autopeça. Saí de patrão para empregado. Rapaz, você é humilde, você foi humilde nisso aí. Não, o capeta faz coisa, viu? Vai Bota mesmo. você Esfrega pra- você na lama, né? Você capeta. tá vendo? Se você... Aí eu passei a ser empregado e... Aí quando completou um ano que eu estava de empregado, eu falei, vou tirar umas férias. Meu bem, vamos tirar férias aqui, vamos lá para Porangatu. Ela pegou, topou na hora, ela estava louca para sair de Nova Olinda, né? Bagunça danada lá. Qualquer tempo para sair de Nova Olinda, nós dois, Ela vai embora na hora. era um bom tempo para ela. Ela ia para qualquer lugar do mundo, Menos lá. mas não queria ficar em Nova Olinda, né? Ali é onde o rio faz a curva. Já viu onde o rio faz a curva? Saiu um tranqueiro. Eu já vi falar dessa cidade, né? Colinas, Nova Olinda, é tudo cidade assim, bem suada. Rapaz, e aí eu peguei férias e a gente veio para Porangatu, em novembro. Sim, fim de novembro para começo de dezembro. Eu vim para Porangatu passar uns dias, umas férias. E meu pai já trabalhava, trazia queijo para Goiânia. Aham. Meu pai já mexia com De queijo. Porangatu pra cá. É. Eu estava lá em Porangatu e meu pai pediu, vamos lá em Goiânia comigo, levar uns queijos? Falei, vamos, né? Tô lá sem fazer nada mesmo. Eu vim com meu pai para Goiânia. Vim, fiz a entrega dos queijos com ele. E falei, rapaz, esse negócio de queijo parece ser ruim, não. Onde meu pai estava entregando os queijos, pessoal bem em situação, né? Aham. E a gente pensa muito no financeiro, ter. no ter. Aí eu voltei com aquele negócio na cabeça. Falei, rapaz, vou mudar para Goiânia. Mexer com queijo lá. Mexer com quem em Goiânia. Aí eu já conversei com meu pai, pai, o que você acha? O negócio lá não tá bom, tá assim, gastava muito dinheiro, né, com farra. E eu já na cabeça mudar de vida. Precisando de um retorno E pra fazer mais e vaga. você vê, na minha cabeça eu tinha consciência que se eu ficasse lá, eu não dava conta de mudar de vida. Por causa de amizade. O Espírito Santo já está Né? Eu via que se eu ficasse, Aí o trem acabava mesmo. sem chance para mudar de vida.
mesmo ela não brigava, a gente não brigava, praticamente não brigava, porque ela não falava nada. Vivia aquela vida mesmo assim, aos trancos e barrancos, mas nós não brigávamos. Né? Mas, assim, sofrendo muito, né? Ela com as meninas. E, assim, igual ela fala, que eu deixava até faltar as coisas dentro de casa de comida. Eu não lembro, mas ela fala que ela que vivia, né? Ela que estava ali no dia a dia. Ela que estava né? no dia a dia, né? E você nem pedia, Lécio, essas coisas, você não? Falava, tá faltando um trem aqui em casa, tal. Eu pedia, ele nem lembra de nada. Então, quando eu via ele, né? Porque às vezes ele... Como é que era isso, quando eu via ele? Chegava de madrugada, saía cedo? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Você bebia todo dia, Marcão? Nas farras? Sim. Praticamente todo dia. O dia que não ia, no outro dia o amigo estava lá na porta. Chamando, opa, bora. Tá caseiro, rapaz? Bora. Caseiro um dia. Faltava um dia, né? Era verdade. E Aconteceu. como é que era isso, então? E você não trabalhava, né? Não. Você dependia dele. Quando eu conseguia falar com ele, e assim, não era só a comida que faltava. O Marcos, ele A era... comida, quando a gente fala, né? Se tá faltando comida, tá faltando o resto. Tudo, e né? assim, às vezes a água e a energia lá de casa era cortada várias vezes. Nossa No Senhora. ano, acho que se a gente pagasse a água e a energia, Era difícil um mês que não cortava, né? era difícil. Mesmo. Como é que você falava para ele? Uai, eu ligava para o serviço dele, às vezes ele me atendia, quando eu tinha a graça de... Dá uma sorte assim, ele entendia. A honra de falar com ele. Ele atendia, eu falava, cortou a energia, cortou a água. Senhora. Não tem arroz, feijão para os meninos. Como é que nós vamos fazer? Não, eu levo hoje de noite. Então, era assim. Quando eu conseguia falar com ele, porque eu pensava assim, não vou brigar. E muitas vezes também, eu pedia muita sabedoria de Deus para poder lidar com toda aquela situação. E quando eu tinha a sorte de falar com ele no serviço, porque a maioria das vezes ele não queria me atender. E eu falava para ele o quê? Eu vou falar para ele que eu vou fazer uma coisa que ele gosta, para ver se ele volta mais cedo para casa, né? Marcos, eu vou fazer uma lasanha. Tá bom, pode fazer aí que eu vou. Às vezes eu falava para ele, Marcos, vou fazer aquele peixe assado para você que você gosta, para a gente jantar. Tá bom. Lá para as 7 horas, 8 horas eu chego. Ele chegava no outro dia, 3 horas da manhã. Nossa. Assim, com tudo isso, todo domingo ele ia para a missa. Todo domingo a gente ia para a missa. O único encontro que você tinha certeza era no domingo. Era no domingo. Só que depois da missa, ele dava um jeito Descambava. de ir comprar uma carne, ou ir comprar um carvão. Mas nunca ou trazia ir o carvão. Nunca não voltava, né? Ó, só abre uma para a gente ir refletindo, né? Vocês que estão nos vendo, estão olhando a situação, talvez tem pessoas que vão ver esse episódio, né? Vão ouvir a história do Marcos e da Lécia, né? E estejam pensando assim, cara, não tem jeito mais. Né? Nosso casamento, a nossa vida, não tem como. Mas meu marido ele sai de dia, de noite, e aquela coisa e tal. Vocês vão ver o que Deus pode fazer na vida de uma família. Porque aqui, meus irmãos, estou diante de um casal restaurado. Uma família restaurada. Né? Vocês vão ver, né, no decorrer do testemunho deles que aqui hoje é uma família de Deus, uma família estruturada. O Marcos, um homem de Deus, né, que evangeliza, né, que foram pastores, coordenador de missão e por aí vai. Mas nós vamos chegar lá daqui um pouquinho. E aí, voltando aqui, Lécio, no Marcos, com essa situação toda lá, Marcos, você veio para Goiânia, descobriu o negócio do queijo. Vou montar esse negócio do queijo. Como que foi essa transição de vinda para cá? Você já chegou depois das férias animado e catou os trem e veio? Voltando para Porangatu, né? Com meu pai, comentei com ele. O que o senhor acha, pai? Ele falou, não, bom, o senhor me ajuda com alguma coisa? Ajudo. Né? Ele sabia da situação que nós estávamos vivendo lá. Né? E cheguei lá, falei para a Lécia, no mesmo momento cheguei em Porangatu, ela estava lá. Ela saltou, né? Vamos embora. O azar da branqueara. Bora. E foi tão rápido, foi no estralo. Aí a gente já resolveu, já voltamos lá para Nova Olinda. Já arrumou os trem? Já arrumei, já falei pro meu tio lá, tô indo embora. Ele falou, vai com Deus. Chega bem. Bom demais. E dia 20 de dezembro eu já estava morando em Goiânia. Nossa Senhora. Foi o quê? 15, 20 dias
que eu tinha vindo aqui. Aí logo eu vim sozinho, aluguei a casa, né? Falei, meu bem, Já ajeitou o terreno aqui? Vou lá alugar a casa e nós já... Vai embora. Vim, aluguei a casa, voltei, colocamos uma mudança dentro de um ônibus, de um caminhão. Mas eu vou falar pra você, irmão, nós viemos assim, na graça. Na cara e na coragem. Não tinha nada. O carro que nós andávamos era da minha mãe. Chegamos em Goiânia, meu pai pagou o aluguel, fez uma feira, me deu um pouquinho de queijo para mim começar, um ralador, uma balança, e a gente começou a nossa vida. Ele pagou 2 meses de aluguel para nós. E fez uma compra muito boa do supermercado para a gente passar uns dias. Que bom, hein? Isso nós não podemos esquecer, né? Porque ele foi... E lembrando que você mexe com isso até hoje, né? Graças a Deus, né, Marcos? Hoje, no mesmo ramo, né? No mesmo ramo, graças a Deus. E assim, voltando um pouquinho, a Lécia, ela era coordenadora da renovação lá em Nova Olinda, do grupo de oração. Era, Lécia? Era coordenadora do grupo de oração, era coordenador durante 4 anos. Eu nunca pisei o pé. Rapaz, como é que... Nossa Senhora, Deus vai falando isso, vocês vão contando as histórias, a gente fica surpreendido, né? Você tinha uma fama na cidade, mulherengo, né, e tudo mais, não preciso ficar dando esses adjetivos ruins, porque já passou, né, e a Lécia é coordenadora do grupo de oração. Ela era coordenadora do grupo de oração. Eu estava no bar, que é de frente à igreja, vi ela passar com os meninos, numa bicicletinha, uma na cestinha na frente e outra na garupa. Nossa Senhora. E eu no boteco bebendo. É graça mesmo, hein, Lécia? Eu tenho lembrança, ela via ela passar lá do outro lado. Dói, não sei, Marcos, você lembrar disso? Dói, mas dói. Hoje dói, assim. Como é que eu era capaz de fazer aquela, né? Pois a capacidade que o homem é capaz de chegar com o pecado faz Você com vê, nós, é né? isso, você falou um negócio aí que a gente tem que deixar registrado. Por exemplo, o pecado, meus irmãos, é algo assim que nós temos que fugir dele. E nós estamos falando algo assim, por exemplo, né, que vocês viveram situações assim que são coisas extremas de adultério no 12, essas coisas e tal, mas assim, o pecado, e nós que estamos aqui hoje, nós temos que vigiar ainda muito mais. Porque, né, nós não podemos dar a oportunidade para o inimigo nos levar no mundo de novo. Né, Marcos? Você sabe o tanto que você precisa rezar, Lécia também, para manter firme ali na fé. E quanto o pecado desfigura a pessoa, desfigura a sua capacidade de pensar, não, meus filhos estão sem comida. Segue você de falando bengala. assim, eu fico pensando, né, hoje nos meus meninos em casa, nossa senhora, você chegar num nível desse, deixar seus meninos com fome, sem água, sem energia, sem uma condição ali mínima das coisas e tal. Não, talvez porque você tinha essa consciência como você tem hoje, mas por causa do pecado mesmo que cega. Você aprendeu a ser assim, né, da convivência que você tinha, né, por mais que seu pai seja um homem honesto, às vezes as coisas, mas nessa parte não teve ninguém para ensinar ele também. A falta de uma catequese, de um grupo de oração, que nós vamos falar agora, né, de uma comunidade para nos apoiar, para nos ajudar, para mostrar o caminho. Segue aqui, que aqui. Né? E graças a Deus que, mesmo situação difícil dessa, a gente tem vocês para nos testemunhar que não vai aqui não, que aqui é para amanhã. Mas eu vejo, assim, a graça que Deus derramou sobre mim e sobre a minha família. Não posso esquecer, porque por muitos momentos difíceis que nós passávamos, principalmente eu passava, quanto mais eu percebo muito naquela palavra que onde muito abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, com certeza. Mas na época do pecado, eu rezava muito pelo Marcos. Muito. E assim, sempre rezando muito. Jejum, penitência, ficava de joelho horas e horas clamando e pedindo. E um fato interessante, que a gente sempre gosta de recordar disso, é que, às vezes, ele chegava em casa 2, 3 horas, 4 horas da manhã, ele falava para mim, reza por mim. Olha. Canta para mim aquela música. E eu cantava na cabeça dele, colocava a mão na cabeça dele e pedia para o Espírito Santo. Muitas vezes. Nossa, foi santa demais. Muitas vezes. As mulheres iam passar, era a faca no pescoço do marido. E, às vezes, ele chegava sujo, com roupa, batom na roupa. Nossa Senhora. E, assim, ele entrava para o banheiro, tomava banho, deitava na cama e falava assim, canta para mim. Aí eu cantava a música da Celina Borges, que eu sempre, quando escuto ela, ainda me assim, emociono. E cantava para ele, Espírito Santo, repousa. Olha. E pedia, né? Espírito Santo, repousa.
cantava muito tempo, não, ele já estava dormindo, né? Muito tempo. Muito tempo. Mas aí eu aproveitava aquele momento para rezar por ele. E isso, certeza que hoje o que vocês são hoje é fruto disso. Não tenho dúvida disso. Né? E eu sei que ali o Espírito Santo já foi agindo para que nós chegássemos aonde nós chegamos hoje. Mesmo com toda dificuldade, muitas vezes ele deu abertura. Muitas vezes, onde eu, às vezes, fechava, mesmo conhecendo, mesmo, às vezes, estando à frente de um grupo de oração, que tinha um conhecimento, talvez até maior do que o dele, mas, pelo fato de viver coisas que eu vivia, às vezes, meu coração fechava e o dele não. Uhum. Um fato que a gente se recorda tanto que meu coração fechou a vida, foi quando eu fiquei grávida da minha segunda filha. Nós morávamos lá em Nova Olinda. E foi um dia que ele chegou muito bêbado em casa e ele subiu em cima da minha barriga com o joelho e praticamente eu quase perdi a minha filha, minha segunda filha. Então, naquele momento, eu me fechei à vida. Eu falei, eu não posso ter mais filho com esse homem. Não posso. Como que eu vou criar meus filhos com um homem desse jeito? Não. Vamos encerrar por aqui. 2 filhos já está bom demais. E eu me fechei totalmente à vida, porque eu falei, não tem mais para onde prolongar tantos filhos com uma pessoa que vive no pecado. E nós fomos fazer o nosso acompanhamento, né, com o médico e chegamos lá falando para ele, doutor, decidimos fazer a laqueadura. E vamos fazer a laqueadura. Foi tudo combinado, tudo certo. E você fez? Aí, no dia que fomos ganhar a nossa segunda filha, Ana Clara, o médico perguntou para mim, ele tinha tirado a neném, ele estava assistindo na sala do lado, antigamente, naquela época, eu não podia assistir, né? Não era humanizado. Mas ele estava assistindo na televisãozinha na sala do lado. E o médico perguntou para mim, é para operar mesmo? Eu falei, doutor, é para operar. Mas o Espírito Santo, ele tem os seus meios. Ele sabe, porque ele já tinha algo preparado para nós grandioso. Porque, às vezes, eu estava nivelando por baixo. Algo que Deus já tinha colocado muito acima, muito além do que até mesmo eu própria imaginava. E o médico foi perguntar para o Marcos. E depois as enfermeiras partilhando com a gente, falou, o médico nunca fez isso. Nossa. Nunca. Ele foi lá fora e olhou para ele e falou assim, e aí, é para operar mesmo? Porque o meu coração, Wesley, já estava muito fechado. Era para estar mesmo, né? Com muitas atitudes negativas do Marcos. Falei, não, doutor, é para operar mesmo. E ele foi lá no Marcos. E você falou o que, Brema? Com a graça de Deus, as pessoas que eu trabalhava, que é meu tio e minha tia, eram as pessoas muito de Deus, né? E assim, o que eu não aprendi, meu pai não é que meu pai não quis me ensinar, ele não tinha conhecimento, também, né, não tinha, não posso culpar meu pai tem meu pai um paizão hoje, eles me ensinaram muito esse tio meu. E a gente estava lá na salinha, e a minha tia estava comigo na sala, no momento do parto. E antes do médico me perguntar, eu falei para minha tia, se tivesse como falar para esse médico não operar, eu ia falar para ele, não operar. Minha tia mesmo, falei, mas não tem como, né? Já está lá, então não tem jeito. Não tem jeito. Mas o médico saiu de lá e veio me Na hora perguntar. que você falou isso, ele saiu para perguntar. Ele passou um pouquinho, ele chegou para perguntar. Eu falei, não, então não é para operar. Eu falei, doutor, Olha que benção. não opera. Ele voltou para lá, fechou tudo. Antes da gente continuar o bate-papo com vocês, também eu não posso deixar de, mais uma vez, falar dos nossos apoiadores. Agora nós vamos entrar na parte boa, né, que é desse momento de conversão de vocês, mas eu queria falar também, né, mais uma vez, né, do Gustavo e da Alessandra, meus irmãos, que é lá da Foco e Ação, Estúdio de Pilates. Então, se você precisa, né, fazer Pilates, RPG, fisioterapia, né, procure eles, o estúdio deles é ali no setor Eldorado. Vai aparecer aí na tela para vocês o Instagram deles, o telefone. Procura eles lá. Se você está precisando, né, dessas situações, hoje a gente tem tanta má postura, senta de qualquer jeito, né, Marcos? E aí vira aquele rolo. Né? A gente trabalha no escritório o tempo inteiro, então a gente precisa, né, do Pilates, do RPG,
procure eles lá, que eles vão dar uma atenção especial para vocês. Outro irmão que tem nos apoiado também, vou falar dele aqui, é o Tanner. Tanner Batista. Eu vou passar o Instagram aqui, vou aproveitar que você está aqui, Tanner. Você quer que passe qual Instagram? O seu pessoal ou da Rabbit? Meu pessoal. Então, vai aparecer na tela para vocês aí o Instagram do Tanner. O Tanner é pessoal. O Tanner é design gráfico. Então, você precisa de fazer a marca para sua empresa, fazer aquele cartão de visita, dar aquela revitalizada nos seus materiais gráficos. Pode procurar o Tanner. Tanner Batista. Vai aparecer aí para vocês na tela, né, o Instagram deles. Né, manda lá uma mensagem, o telefone dele também. Né, se você precisa de um irmão, bacana para mexer com a parte de design gráfico, pode procurar o Tanner aí, beleza? Outro irmão também que tem nos ajudado bastante é o Igor Santarini, que ele tem uma empresa chamada Identidade Mais. A empresa dele é especialista em marketing digital. Então, se você precisa, né, daquela parte de gestão de tráfego pago, né, melhorar o engajamento da sua empresa nas redes sociais, o site deles vai aparecer aí na tela também, identidademais.com.br. Beleza? E não vou por aí, vou fazer um merchan pro Marcos aqui, de graça, Marcos. O Marcos, desde aquela época ele contou que ele trabalha com queijo desde que ano, Marcos? 2010. 2010 para cá. Como é que chama lá? O povo quiser procurar lá queijo da Sil lá? Prime Cheese. Prime Cheese. Tem um Instagram ainda, vamos pegar com o Marcos direitinho depois, a empresa dele. Então, se vocês precisarem de queijo ralado ou faz de tudo? Todo, né? Queijo, todo tipo de queijo. Queijo ralado e em peça também, né? Para pão de queijo. O forte é o queijo para pão de queijo. O queijo para pão de queijo. Olha aí, ó. Então, você quer fazer aquele pão de queijo top de linha, vai comprar o queijo do Marcão aí, beleza? Lécia, então é o seguinte. Depois de viver isso tudo, vocês vieram para Goiânia, o Marcos já mexendo com os queijos aí e tal. Como que vocês descobriram a comunidade? Foi através da comunidade que vocês descobriram, né, que precisava de ajuda no casamento ou não foi? Como é que foi? Não, agora nós precisamos tomar um jeito aqui, senão o trem não vai não. Então, eu vim lá de Nova Olinda, eu era ministra da Eucaristia. Uhum. E quando eu trouxe a carta de apresentação, para mim continuar servindo aqui. Entendi. Porque eu não queria deixar de servir a Deus. Uhum. E fui me apresentar na paróquia próxima à nossa casa. Uhum. E chegando lá, tinha uma ministra da Eucaristia que, com um certo tempo que eu já estava servindo lá, ela falou para mim assim: você conhece a Sagrada Família? Falei, não. Ela falou, lá tem um padre muito bom. E tem um programa na rádio. E você podia escutar. É todo dia, 10 horas da manhã. Falei, beleza, eu vou escutar. Aí coloquei na rádio no outro dia e fui escutar. Uhum. Uma das primeiras coisas que eu escutei, que mesmo sendo coordenadora de grupo de oração, mesmo participando da igreja, uma das primeiras coisas que eu escutei ele falando que tomar anticoncepcional era pecado mortal. Não. Falei, Marcos do céu, e agora? E agora? E agora, José? E agora? E eu ficava falando para ele assim, me leva lá. A cada dia que eu escutava aquela partilha daquele padre com a mulher que trabalhava lá com ele, eu ficava assim, querendo conhecer aquela Sagrada Família, aquela igreja. E eu falava para ele, me leva lá, me leva lá. E um dia ele chegou lá em casa e falou assim, arruma que eu vou te levar lá naquela igreja lá. E quando nós chegamos lá na missa, não me recordo o dia que foi, o dia da semana. Mas nós chegamos lá e fomos participar da Santa Missa. Olha. E, assim, eu sempre tive muita abertura com as coisas da igreja, mas o Marcos era mais fechado. E, naquela missa, foi totalmente para ele. Como é que foi, Marcos, essa experiência da missa lá? Só uma pergunta antes, Marcos. Quando vocês mudaram para Goiânia, foi vida nova? Você deixou para trás toda a vida as bagunças? De bagunça? Com a graça de Deus foi. Foi sim, porque só de não estar perto dos companheiros, né, já ajudou bastante. Então, eu não parei eu continuei bebendo, mas assim, eu não lembro de ir para boteca em Goiânia, não. Olha, que benção, hein, Marcos? Não lembro, não tem lembrança de ir para boteca. Só para lembrar, a palavra de Deus fala, viu, gente? Más companhias corrompem bons costumes. Sim, né? Eu não frequentei boteca hora nenhuma aqui em Goiânia. Bebia, levava para casa, bebia em casa. Eu não tinha amigo, não tinha nada, não tinha
Tinha as influências? Nenhuma né? influência, então... Mas já mudei com propósito. Na minha cabeça eu tinha que mudar de vida. Então isso aí... E a mudança de vida dependia de largar essas coisas. Né? Então, já vi com propósito. Então aqui em Goiânia foi uma vida totalmente diferente do começo. Bom demais. E essa experiência na missa, como é que foi para você lá especificamente? Eu não lembro... A Alessia fala dessa missa, mas na verdade eu não lembro. Da missa? Não lembro assim o que foi, como é que o padre falou, não. Eu não tenho essa lembrança dessa missa, não. Eu sei que foi bom, foi diferente, foi algo, né, que tocou, mas na verdade eu não lembro. E como que vocês descobriram o grupo de oração, Lécia? Depois vocês já começaram a frequentar aqui, como é que foi isso? Tinha uma amiga nossa que eu fui madrinha de casamento dela lá em Porangatu. E ela mudou para Goiânia. E a gente sempre andava na rua achando que Goiânia era interior, né? E sempre andava procurando por ela. Eu perdi o contato totalmente com ela. E sempre onde a gente ia, procurando ela. E um dia, eu escutei pela rádio que ia ter um curso de batismo para adultos, uma semana. E os meus sobrinhos estavam lá em casa. E os meus sobrinhos já tinham 18 anos e o outro 17 anos e não eram batizados. Pela cultura que eu vivi, né? Porque lá em casa só eu era católica. Aí eu falei para os meus sobrinhos, olha, vamos batizar, é uma semana. Aí comecei a fazer aquela pressão neles, né? Se vocês não batizarem, vocês vão para o inferno. E aí eles aceitaram. Falaram, não, tia, então vamos. Aí conversei com o Marcos, falei, porque nós morávamos muito longe. Nós morávamos lá próximo ao Jardim Novo Mundo. Nossa Senhora. E eu conversei com o Marcos, falei, Marcos, você apoia eu levar os meninos para fazer o curso de batismo lá? E ele falou, não, tranquilo, tem que levar mesmo, 18 anos, não era batizado? Aí eu vim trazer ele toda semana, né? Todo dia, durante uma semana. Pegava o eixão e vinha. Pegava o eixo, porque... Não tinha carro. E, em um determinado dia dessa semana, eu encontrei essa minha amiga lá na salinha que vende produtos religiosos, lá na lojinha, lá no bazar. Quando eu a vi, eu nem acreditei. E eu fui lá correndo, falei com ela, e ela muito assim animada. Por quê? Quando eu encontrei com ela, era no início de maio. Ela falou, Lecinha, você vai ter que fazer um encontro de casais conosco. Esse encontro é muito bom. Esse encontro vai mudar e já mudou a vida de muitas pessoas. Você vai ter que fazer esse encontro conosco. Eu já fiz a ficha de inscrição. E como o Marcos falou, naquela época, a gente era meio ruim de situação financeira. Eu falei, Mônica, é quase impossível para nós. Ela, não, eu pago para vocês, mas vocês têm que fazer esse encontro. E ela fez de tudo para a gente fazer esse encontro. E foi aí que nós conhecemos a comunidade. E nós fizemos o nosso encontro em maio de 2010. Aos trancos e barrancos nós fomos. Porque no dia do encontro, na sexta-feira, o pai do Marcos estava operado do coração, lá em casa. Senhora. Então, foi muita turbulência para a gente ir participar desse encontro, mas fomos. E foi quando nós conhecemos a comunidade. Que benção. E esse encontro, Marcos, você considera que ele foi um divisor mesmo na vida de você espiritualmente falando, ou demorou mais um pouquinho? Como é que foi isso? Igual a Alessia falou, a amiga dela já frequentava, era grupo de oração, né? As partilhas e tudo, né? Nessa época era lá na Medalha ainda? Na Medalha. Na Medalha. E, igual a Alessia falou, os trancos e barrancos, e a gente não conhecia o grupo antes do encontro. Fizemos um encontro para depois ir para o grupo. Não conhecia o grupo. Entendi. Não conhecia, não tinha. E, igual você falou, o encontro foi onde a régua passou. Dali para trás, foi aquele negócio... Sua experiência com Deus primeiro foi lá, Marcos? Foi no encontro de casais. Foi tremendo. Assim, foi algo assim... Sobrenatural. Sobrenatural, de verdade mesmo, sabe? Foi algo... Para mim, falou, onde caiu as escamas, né? Mesmo. Lá no encontro foi. Pediu perdão para ela lá foi tremendo, foi sobrenatural mesmo, de verdade. Onde eu falei, quanto eu já errei, e aqui eu não vou errar mais, né? Foi onde eu
fiz a promessa para Deus mesmo e a gente começou a participar dos grupos, da partilha, onde fomos para a partilha do Edivaldo e da Flávia. Lá no encontro a gente ficou com o Lindomar e a Márcia. Mas como a nossa amiga participava com o Edivaldo, ela pediu para a gente ir para junto entendi. E pegamos fome, né? Até agradecer, um casal muito abençoado na nossa vida, o Edivaldo e a Flávia, foi muito decisivo na minha conversão também, particular, né? E o encontro foi algo diferente, assim. Eu lá no Tocantins, eu encontro nacional da renovação, porque minha tira da renovação, eu ia, que eu trabalhava com eles, tinha que levar eles, eu participava, assim, ia, né, nos encontros, mas, assim, o encontro foi fundamental para a nossa conversão. Para a minha conversão em particular, foi divisor de água. Como é que você viu isso, Les, acontecendo na vida dele? O que você começou a pensar? Falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu pensava, é o céu chegando na terra. Agora Jesus está voltando. Jesus voltou, literalmente. Mas foi... É difícil falar daquele encontro, né? Uma benção para todo mundo que faz, né? É difícil, porque mesmo que a gente tente falar e expressar, não conseguimos. Né? E, assim, eu percebi que ali... Porque quando nós vivíamos no Tocantins, às vezes o Marcos queria fazer uma gracinha comigo, fazer uma moralzinha comigo, ele até pedia desculpa, falava, né? Não, tá bom, vou mudar, tal. Algumas vezes ele até falava para o tio dele, tem que mudar mesmo, né? Mas aqui no encontro, eu percebi que era verdadeiro. O pedido de perdão, né? O arrependimento. Foi a partir dali daquele encontro. Ali você viu a verdade. Ali eu vi a verdade. Porque até então, há tempos atrás, eu sabia que aqueles pedidos de desculpa e perdão não era verdade. Mas quando se há um encontro com Deus, é diferente. Com certeza. É diferente. Que bênção de Deus, né? E aí, Marcos, conta para o povo, né? Agora o povo que viu você contando tanta história, quem se tornou o Marcos e a Alessia depois desse encontro com Deus, onde vocês passaram dentro da comunidade, quantos filhos vocês tiveram depois desse momento, o povo entender aonde abundou o pecado, agora superamos da graça. Conta para o povo saber, velho. Fizemos um encontro em maio de 2010, né? Quando foi, eu ainda bebi depois. Não largou a bebida de cara, não? Não, assim, mas foi pouco prazo. Tanto é que a última vez que eu bebi, era uma data bem... Foi um dia do jogo do Brasil na Copa, que o Brasil perdeu a Copa para a Holanda, um jogo eu lembro desse 2010. jogo. Aquele foi o último dia que eu bebi. Eu tenho bem marcado esse dia. Que aí eu falei, ali, não sei se era um pouco de decepção com o jogo também, né? Vou largar de vontade de beber depois. Eu falei para ele, ó, não bebo mais. Mas assim, já estava vindo curado, né? Deus já foi trabalhando, já estava assim, bem... Não estava mais grudado aí. Então, naquele momento, eu disse que até hoje, graças a Deus, que benção, hein, Marcos? uma benção. 13 anos depois. Nunca mais bebi nada alcoólico, não. E assim, aí os filhos, né? Igual a Alessia, superabunda a graça mesmo em todos os sentidos da nossa vida. Mudou, assim... não digo muito rápido, porque tudo é um processo, né? Às vezes eu costumo partilhar, na minha vida, quando eu me decidi mudar de vida, as coisas aconteceram. Mas não é no estralar de dedo. E nem é fácil, igual você está falando, né? Por exemplo, é luta. Não é mágica, né? Abandonar o pecado não é assim, virou a chave aqui, tá tudo certo, né? E Deus foi abençoando conforme a gente foi crescendo espiritualmente. Né? Aí a Alessia não tomava remédio, aí logo, não, vamos parar de tomar remédio. A gente parou de tomar remédio para quê? Já sabia que era pecado, e a gente aí ela já abriu o coração para ter outro filho. Olha. Né? Não, vamos ter mais um menino, vamos ter mais um filho. Aí paramos de tomar remédio, já sabendo que era pecado, mas também queria. Aí tivemos a Maria Isabel, né? Que hoje está com 12 anos. Né? Em 2011, já tivemos a Maria Isabel. E a gente já foi fazer o método. Já querendo conhecer o método, né? Para fazer certinho as coisas. Fazer certinho. E assim, Deus tinha pressa. E logo em 2012 nasceu a Cecília, em 2013 veio o João Pedro. Então foi 3 anos seguidos. Na tua marcha ali chegou o chinelo. 3 anos seguidos tivemos mais 3 filhos. Beleza, hein? Hoje a gente vê que é graça, né? De Deus mesmo. Que é presente, que Deus ele nos presenteando
nos dando presente pela mudança de vida. Né? E quando o homem se converte, a casa muda de verdade. Ah, certeza, não tem jeito. Né? Né? Apesar da Alessia ser coordenadora, né? Tá sempre na igreja, mas a nossa casa não era. O Scott Hahn, você falando aí, o Scott Hahn fala que quando uma criança se converte, acho que ele tem, acho que até no máximo 10% de chance de levar a sua família para Deus. Quando a mulher se converte, é em torno de 25% a 27%. Quando o homem se converte, é mais de 90%. E Deus veio abençoando em todo sentido, financeiramente, Deus já foi organizando as coisas. Mas agora nós estamos falando com muita luta. Em cima de luta, né? Em cima de luta, de muito trabalho, de muita perseverança, a luta contra o pecado. E Deus foi nos agraciando. Tanto é assim, que falando assim, bem na prática, Senhor, eu preciso de um carro. Tem minha família. E Deus providenciava. Que bênção, hein? Igual nós estamos falando, com o tempo. Né, Senhor? E Deus ia providenciando as coisas. Aconteceu de uma maneira, assim, surpreendente. Em todos os À sentidos. medida que vocês foram se abrindo, Deus foi fazendo também. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Então, assim, eu vejo assim, eu sempre falei para a Alessia, meu bem, você foi perseverante, mas Deus foi justo com você. Honrou a fidelidade Deus dela. honrou né? a fidelidade dela. Sempre fala para ela, meu bem, você é muito agraciada por Deus, porque Deus não é homem de mentira, né? O Deus promete, Deus faz. Verdade. Ela perseverou e Deus fez a parte dele também. E aí o povo está vendo aí, vocês estão vendo agora, é o seguinte. Olha a situação que era a vida dessa família. Humanamente falando, não tinha jeito, né, Lécio? O povo veio aí e fala assim, nossa, não tem jeito minha família, não, esse marido não muda, não, isso vai dar certo, então vou largar que é mais fácil. Por quê? O nosso adversário, o inimigo, e o mundo põe para nós, é que nós precisamos sempre ir pelo caminho mais fácil. E eu não estou falando que, assim, né, que Deus quer que a gente sofra ou que passe uma situação difícil. O que eu estou falando é que é o seguinte, onde Deus põe a mão, o milagre acontece. A gente precisa perseverar. Você tinha vários motivos para ter abandonado o Marcos, ter ido embora, cuidar da sua vida, mexido com outras coisas, mas você perseverou. E Deus depois deu a graça. Está aí, né, Marcos? A resposta. E com a perseverança nas partilhas, no grupo, partilha, grupo, né? Aí logo veio o servir, né? O chamado a servir, né? Aí, nossa. Qual a primeira missão que vocês assumiram? Pastoreio. Pastoreio. Tanto é que a Alessia não queria ir pastoreio. A gente combinou. Queria mais fácil, né, Alessia? Não, a gente combinou em casa, né? Com aquele, tinha um momento. Aonde né? que vocês iam escolher? Meu bem, e aí? Que a gente podia escolher, né? Podia Hoje é mais, hoje né? é Assim, mais- hoje é mais- direcionado, né? Onde está precisando, né? Mas na época a gente podia escolher. A gente sentou em casa e partilhou. Ela falou: não, vamos sair de criança. Eu falei: não, vamos, tal. Beleza. Pela afinidade que nós tínhamos É, com outros. já tinha afinidade com o pessoal do Com os Ministério irmãos do de Ministério de Criança. Criança. E lá, não sei se você lembra, no final, aí deu o dia lá, vamos lá conversar com a Cíntia, marcou lá a O dia do reunião. encontro de Sérgio mesmo que já fazia, não? Não, antes. tinha um dia Era antes. específico. Ah, não, eu não peguei essa fase, não. Não. Eu peguei no encontro de Sérgio. Aí já. reuniu lá assim uns, eu acho que entrou lá uns 6 Seis, casais, 10 8 casais no casais. máximo que ia servir. E saiu perguntando, e aí, você vai Baixa servir? esse ar um pouquinho aí, gente. Não sei se vocês estão com frio, eu estou com frio. Não. Ou diminui só o vento dele. Aí a Cintia começou a perguntar, e aí, vocês vão servir aonde? Perguntou, chegou em nós. E aí, vocês vão servir aonde? Eu falei, no pastoreio. E eu nem falei nada. E ela, Já estava combinado. Vocês combinaram. tinha com a combinado de criança, sair de criança. Você virou a chave. Ela na só hora. virou pra mim, veio assim, né? Falou, fazer o quê? Né? Já falou. Já tá no lucro, né? E a gente foi no site de pastoreio. E a gente achou muito estranho, porque a gente saiu da partilha e gostava demais das partilhas. Demais. As partilhas é uma benção, né? É benção mesmo. Né? As partilhas É bom demais. Eu sempre falo, as O partilhas é grupo uma de benção. partilha é uma benção. É onde frutifica ali, onde é restaurado nessa partilha, é uma benção. E a gente ficou um tempo sem casal. E a gente naquela rotina de partilha, grupo, ficou só grupo. Não tinha ovelha. E a Alessia ligava para Flávia, Flávia, deixa eu voltar para o pai. Não, pode ficar quieto. Você aí. está no outro patamar. Pode ficar quieto aí. Nós ficamos 2 meses. 2 meses, Sem né? receber nenhum casal. Ah, mas quando vê um casalzinho, já é bom Aí demais. ficou né? satisfeito. Na Nossa. época, quem era coordenador do pastoreio era o Bosque, a Rosica. Aham. Aí, o dia que eles mandaram um casal para nós, eu já mandou 5 de uma vez. Nossa, que beleza, hein? Bom demais. Quanto Aí- tempo vocês ficaram lá no pastoreio? Depois dessa época? aí? Ficamos
Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. E aí depois vocês foram para a missão? Aí veio o chamado da missão, meu irmão. Aí o pau cantou mesmo. Falei, o senhor tá querendo, o senhor tá querendo me usar aí. Conta um pouco, como é que era essa missão, de que era? Chegamos na missão, sem nenhum assim, conhecimento para tocar uma missão, nada, totalmente independente. A missão, gente, que nós estamos falando aqui, que eles estão falando, a missão é porque o grupo de oração, por algum tempo, foi convidado para ajudar em outras paróquias, em outros grupos de casais, né? E a missão que eles assumiram foi lá no Colina Azul, não é isso? Mas... Abriu um grupo de oração. É a extensão começar do grupo, zero, né? Do zero. E assim, pegar todos assim, sem bagagem nenhuma. Os ovelhas. Né? Sem nenhuma bagagem, sem nenhum conhecimento. Você vai para o pastoreio, você vai aqui coordenar as crianças, você vai ser músico, a William. Como diz o outro, lá nessa missão, vocês assumiram, entre aspas, como se fosse o Carlos e a Cíntia, né? Sim. Coordenando tudo, né? Sim, pensa. Sim. Né? Muito rápido as coisas aconteceram. E depois de algum tempo que passou, que nós estávamos lá, é que nós fomos perceber por que alguns casais foram enviados para nós. Que bênção. Tinha casal que não era para ter sido para nós. Porque tinha uns que eram mais velhos do que nós. Mais velho, você fala mais velho de idade? Em idade. Porque geralmente os pastores têm que ter mais ou menos o mesmo... Mais ou menos a mesma idade. A mesma idade. Então, assim, depois que fomos percebendo, né? Igual teve casal que era de outro pastoreio que veio para nós. Que bênção. Por quê? Porque Deus já tinha um projeto, chamado, né? para ele ali naquele grupo, né? Que era o William e a comadre Cris. Que eles eram os únicos que tocavam. Então, ele foi para tocar, ela foi para animar o grupo. Sabia de nada. Outros foram para a cozinha, né? Então, fomos dividindo lá. E assim, eles perguntavam, e aí, quanto tempo nós vai ficar aqui? As ovelhas. Eu falei, não. A Cíntia falou, não, vai lá, começa com o seminário, né? Seminário 1, começando com o seminário 1. Eu falei, não, ficar aqui uns 6 meses. Eu acho, só para dar um... É um seminário, para começar, e depois eles continuam. 6 meses, no máximo 1 ano. No Quantos máximo anos vocês ficaram lá? 7 anos. 7 anos e meio. E eu não estou falando isso para envaidecer Alessio Marques, não. Mas essa missão especificamente, porque aí, assim, igual eu estava explicando, a comunidade era chamada a ajudar na formação e criação desses grupos. Às vezes um padre que conhecia o Carlos assim, falou assim, vem cá ajudar, né? Formar meu grupo de casal aqui. E aí teve a missão deles aqui no Colina Azul, a gente teve missão também na Vila Mutirão, Senador Caneiro, né? E o grupo de oração que o Marcos e a Alessia coordenavam lá chegou a ser o maior dessas missões, em nome de pessoas, né? Uma bênção de Deus. Estou falando isso porque, gente, vocês perceberam toda a história dos dois? E é o único que tem até hoje, né? E é a única missão que sobrou hoje, né? Que perseverou. Né? Então, assim, fruto disso tudo, aonde o pecado judiou demais, né? A graça de Deus veio e transbordou, né, dessa maneira. E eu queria, já para a gente já indo para essa parte final, Marcos e Lécia, que vocês falassem para as pessoas. Né, Marcos, eu queria que você começasse quem é o Marcos hoje e para essas famílias que estão nos vendo, às vezes o homem está dando trabalho para a mulher, o que precisa fazer para se tornar o Marcos de hoje? Restaurado, transformado, um homem de Deus, um homem que luta e busca, que é fiel à sua família, né, que honra a sua esposa hoje. O que a pessoa precisa fazer? Vou só finalizar. Pode falar. Sobre o Colina Azul, rapidinho. E assim, aí logo você pega a chave da igreja. Já está dono da igreja. Né? E assim, meu irmão, quando eu coloquei a chave para abrir a igreja um dia, logo no começo, eu pensei, Marcos, você está abrindo uma igreja para um grupo de oração para a família. Olha só. Aí Deus me mostrou lá, olha quem você era. Né? Onde eu te olha o que trouxe. você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Onde te coloquei, os botecos, onde já abri e já fechei. Nossa Senhora. Deus me mostrou claramente um dia. Eu cometi a chave, coloquei a chave na fechadura da igreja. Deus me deu essa visão, né? Mostrou rapidinho ali o que Ele transformou na minha vida, né? O que Deus fez comigo, né? Quando a gente se abre. Agora, a você, homem, que talvez tenha até vontade de sair de uma situação próxima que eu vivia, né? E quer sair, primeiro a gente tem que querer. Primeira coisa. A decisão, né? Eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar
para mudar a minha família. A primeira é o querer da pessoa. E depois ser dependente de Deus. Hoje eu me sinto totalmente... sou totalmente dependente de Deus. Amém. O Marcos hoje pensa assim. Eu preciso da graça de Deus para me continuar na minha caminhada. E a gente precisa ser dependente de Deus. Precisa tomar a decisão de querer ser um pai melhor, um esposo melhor, em tudo. Então, nós somos dependentes da graça de Deus. Toma a decisão, dê o primeiro passo, aquele passo de abertura de coração, que Deus vai fazer a parte dele. Eu fiz a minha, tive que mudar de cidade. Talvez você tenha que mudar de alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa. Precisa abandonar o pecado. Precisa abandonar e mudar de situação que você vive. Dizer não às amizades ruins, dizer não ao pecado, dizer não a certas situações que a gente vive. Se a gente não disser o não para o pecado, a gente não sai do pecado, não. E tomar a decisão de querer ser um homem de Deus. Amém. Glória a Deus. E você, Lécia? Eu quero lembrar que durante muito tempo da minha vida, eu rezava sempre o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por mais que eu atravesse por vales tenebrosos, o Senhor está comigo. O que eu quero dizer para todas as mulheres que já passaram ou ainda passam por esses momentos de tribulação? Vale a pena lutar. Não desista. Eu tinha muito apego à Nossa Senhora. E via que Nossa Senhora era minha mãe, ela estava ali comigo e ela não ia me abandonar. É claro que as minhas dores e as minhas lutas e as minhas angústias não se comparam à dor da Virgem Maria. Mas eu me apegava muito à Virgem Maria e pensava, se ela sofreu desse tanto, eu consigo. Amém. E vivi um dia de cada vez. E vivi um dia pensando, amanhã vai dar certo. Amanhã vai dar certo. E sempre pensando, Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Vai dar certo. Com Deus, eu sempre pensava assim, com Deus tem jeito. Se eu tiver com Deus, se eu tiver com a Virgem Maria, tem jeito. E não pensar em desistir. E pensar em lutar pela família. Porque hoje o inimigo quer muito destruir as famílias. E nós não podemos dar esse gosto ao inferno. Amém. É isso. Nós temos que lutar pela família para que a graça de Deus superabunde, não só na minha casa, como abundou a graça de Deus, né? Mas no mundo inteiro. Para que a gente possa conseguir fazer com que as famílias se valorizem um ao outro. Para que busquem amar mais, assim como São Paulo nos ensinou, né? Maridos, amai as vossas esposas, né? Como Cristo amou a igreja, né? É isso. Amém. Glória a Deus. Só Pode mais falar, uma. Marcão. Só para completar, para a gente encerrar, está encerrando, né? Sim. Hoje, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus. Chegamos em Goiânia, financeiramente, zero. Zerado. Também doido para mudança de vida, espiritualmente, né? Para mudança com a família. Hoje nós temos nossa casa, onde a gente mora, Graças é nossa, né? Temos nossa empresa, temos nosso carro. Isso tudo por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando o homem muda, o homem se transforma, o homem busca a Deus, Deus faz a obra por completo. É isso. Deus faz a obra por completo. Então, o que Deus fez, já fez e está fazendo, ainda vai fazer, é sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Então, você, meu irmão, que está nos vendo aí, que hoje anda fechando e abrindo boteco, creia que Deus pode mudar a sua vida. Amanhã você está abrindo a igreja, né, Marcos? Coordenando um grupo de oração, ajudando as pessoas. Isso não é impossível, não. Está aqui o exemplo dessa família. Olha só que bênção que Deus fez na vida deles, pelo silêncio da esposa, pela perseverança dela e depois pela decisão do Marcos também. Ó, que para mim não dá mais. Fez um encontro de casal, buscou, aceitou o convite, virou a chave e hoje está aí. Essa família linda e maravilhosa para a nossa comunidade. Obrigado a vocês pela disposição, né, por esse testemunho que nos ajuda muito. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, né,
Tem uns testemunhos que o povo não conta quase nada de bagunça, os mais certinhos. Cara, todo o testemunho, né, de todas as pessoas que já passaram por aqui me mostra, né, um pouco de cada coisa. De vocês hoje ficou mais marcado o seguinte: a gente tem que lutar e perseverar. Porque, como está escrito na palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O nosso adversário, o inimigo, ele é igual um leão que ruge. A gente sabe, vocês passaram para a situação, hoje está beleza, mas não vigia não, para a gente ver onde a gente pode parar, não é isso? Então, glória a Deus pelo testemunho de vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E Deus abençoe. Vivemos 11 anos no pecado, hoje já tem 13 anos de graça. 13 anos de graça. Ô, bênção de Deus. Obrigado a É todos, isso, só temos que agradecer. E estamos aí na luta. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Ó, e para que mais pessoas, né, vejam episódios, acompanhem esse testemunho, compartilhe esse episódio com várias pessoas, se inscreva no nosso canal. Ó, e não perca, dia 27 de janeiro é o nosso Encontrão das Famílias. Mas antes disso, né, procure, né, um de nós coordenadores no nosso grupo de oração, né, participe do grupo de oração todas as quintas-feiras, né, a partir da Santa Missa às 19h30. Mas eu não consigo chegar na missa. Vá logo depois da missa, a partir das 20h30. Né? Procure, nós estamos iniciando, né, já foi iniciado, na verdade, a nossa ação entre amigos. Então, né, nós temos vários prêmios interessantes, um prêmio de 3 mil, de 2 mil reais, viagem para Caldas Novas, kit churrasco, tá vendo, Marcão? Kit churrasco com faca granfina, um air fry. Então, compre o seu bilhete a partir de R$50, né? Ajude a nossa comunidade. Nós temos uma chácara que tem muita obra para acontecer, para que esse encontro de casais que hoje a gente faz numa chácara alugada seja realizado na nossa chácara. A gente precisa da sua ajuda. Então, compre o bilhete, ajuda a nossa comunidade, né, para que a gente continue evangelizando, para que o nosso podcast também continue. A gente precisa da ajuda de vocês, né? Beleza? Obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Até logo. Deus abençoe a todos.